Bom, amigos, que é o gremista sincero, segue o perfil para dar uma força, fortalecer o perfil. Não tem nem mil seguidores aqui. Bom, mas o tema não é este. Internacional 1, Fluminense 2. Internacional eliminado da Copa Libertadores da América. Eu postei alguns vídeos aqui, não, a gente dá opinião antes do acontecido, depois é mais fácil, né? Opinião de resultado. Eu postei dando minha opinião em relação ao que eu vi o jogo. E alguns torcedores do Fluminense, até fiquei surpreendido de torcedores do Fluminense ter chegado até esse perfil e deixar comentários me criticando porque eu gremista falando que o Internacional passaria pelo Fluminense. A ideia do perfil é fazer análise do que eu vejo e análise sincera, não análise com o coração, deixar o clubismo de lado. Lógico que eu torci para que o Inter fosse eliminado, torci para o Fluminense, mas pelo que eu vi no jogo no Maracanã, o Inter era para passar. Para mim, o Inter passaria para a final. O Fluminense, na minha opinião, não foi bom, não foi bem nos dois jogos. O Internacional, inclusive no primeiro tempo, no Maracanã, poderia ter matado o jogo, ter voltado do Rio de Janeiro classificado. E quando o Fluminense empatou o jogo, já no final do jogo, eu pensei... Cachorro latindo aí. Eu pensei, o Internacional deixou de matar. Isso no futebol é perigoso. O Internacional deu uma sobrevida ao Fluminense. Mas eu pensei que mesmo assim o Inter passaria no Beira-Rio, que o Fluminense não teria força pelo futebol que vinha jogando. Tem grandes jogadores no ataque, mas a defesa do Fluminense é uma defesa falha, é uma defesa que sempre entrega. E Beira-Rio lotado, essa vontade do Inter ganhar um título depois de muitos e muitos anos, tá na fila, ainda mais ganhar uma Libertadores, se igualar ao número de Libertadores do Grêmio. Eu sei que o Internacional, e com o Rocher, foi um dos grandes nomes da Libertadores para o Internacional, um grande reforço, Ener Valencia, o Arangues, que arrumou o meio de campo do Inter, torcida, enlouquecida, da Inter. Da Inter, e se o Fluminense bobear, leva 3. 3-1. E aconteceu o inesperado. Começa o jogo, eu secando ali, torcendo o Fluminense, mas não levando fé, já resignado, achando tudo bem, o Inter vai passar. E o Inter ainda inicia, faz um gol. E uma hora, talvez eu faça um vídeo, umas coincidências assim dos times do Inter, assim, que umas bobeiras dos adversários que o Inter vai indo. Porque a história do Inter, nessa Libertadores, ele quase não passou na primeira fase. O goleiro do Fluminense faz uma besteira, uma borrada e sai mal na bola. O cara consegue tropeçar sozinho e cai. E a bola sobe pro jogador do Inter, o Inter marca o gol. O Inter vai passar, sabe? Mais uma bobeira ali. Os caras, um gol ridículo. Se o Fluminense fosse desclassificado, esse gol, não sei se o torcedor do Fluminense iria perdoar o goleiro. E como já aconteceu em outras Libertadores, uma vez o torcedor adversário do próprio time jogou um foguete na própria goleira, encheu de fumaça o Sobis, parece, se não me engano, foi lá e marcou o gol. O goleiro nem viu a bola passar. Parece coisas que só acontecem com o Inter. O Inter foi campeão naquela Libertadores. Daí o goleiro do Fluminense sai naquela bola. Vocês viram o lance? Catando borboleta. Tropeça sozinho, cai no chão sozinho, ninguém nem perto dele. O Inter faz o gol. O Inter deu. E o jogo continua e não é que o Fluminense. O Inter perde vários gols. Isso aqui eu tenho que fazer mais vídeos, porque tem muitos detalhes dessa eliminação do Internacional. Uma que tem que fazer um vídeo, talvez, falando do Ener Valencia, outra de alguns colorados já se sentindo campeões,
O próprio Baldasso, um influencer de esporte aqui muito conhecido, que elogiou pra caramba, já estava dizendo quase como campeão da Libertadores. Isso aí outros vídeos talvez eu faça. E o Fluminense consegue um empatezinho quase no final do jogo, e eu penso, o lance do Fluminense agora é tentar segurar esse empate, que eu ainda fiquei pensando se ele teria força para segurar, e levar para os pênaltis e tentar a sorte nos pênaltis, mesmo com o Rocher, né? Achava o Inter, se fosse para os pênaltis, teria vantagem por causa do Rocher, que é um pegador de pênalti. Mas para mim era a chance do Fluminense, levar para os pênaltis. Eu estava preparando para ir para os pênaltis, e não é que o Fluminense dá uma fugida. O cara lança a bola de primeira no meio de campo, larga na ponta, o cara pega, dá um toque, passa o jogador do Fluminense, só dá um toquezinho de calcanhar, e o jogador do Fluminense pega e chuta de primeira e faz um gol. E vocês viram que quase o zagueiro do Inter conseguiu tirar a bola antes de chegar o gol. O cara meio que se atrapalhou e a bola entrou. E aquele toque de calcanhar quase que o zagueiro do Inter consegue. Se batesse qualquer um ali, tirava. O lançamento na ponta. Um jogador do Inter também quase consegue interceptar a bola. E o jogador Fluminense dominou de primeira e cruzou. E a bola quase podia bater no travessão, podia sair para fora ali e gol. E o Fluminense está na final da Libertadores. Uma tragédia no Beira-Rio. Mais uma eliminação do Inter no Beira-Rio. Os colorados praticamente estavam dando certa essa classificação. Eu estava dando como certa. Apesar de ter torcido muito pro Fluminense, também muito já não era, como eu falei, para mim, quando eu vi aquele gol que o Inter fez no início, com aquela rateada do goleiro, não dá nem para secar, porque isso aí já era, essa partida já era. Então era isso, vou fazer mais alguns vídeos comentando outras coisas sobre essa eliminação. Mas torcedores fluminenses, não fiquem bravos comigo, eu simplesmente achei, pelo que eu vi em campo. E digo mais, Fluminense só passou pelos grandes atacantes. Fluminense não jogou bem nenhuma das duas partidas. Era isso, segue o perfil do Gremista Sincero, que é nós.